Boa tarde. Então, como já disse, meu nome é Diana, sou casada com o João Mendes, ninguém conhece, né? Temos uma filha de 19 anos e participo do grupo de oração Rafael, lá em Vila Lenira, há mais de 20 anos. E é uma grande alegria estar com vocês aqui nessa tarde, para juntos partilharmos esse tema maravilhoso da nossa pregação agora, Senhorio de Jesus. Com essa pregação de agora, Senhorio de Jesus, o Senhor quer nos chamar a atenção nessa tarde para que nós possamos aceitar, reconhecer e também proclamar o Senhorio de Jesus nas nossas vidas. Mas esse reconhecer, esse aceitar o Senhorio de Jesus, esse proclamar, não deve e não pode ser somente da boca para fora. Não é só de aparência, tem que ser no nosso interior, no nosso coração. E também não é reconhecer Jesus como o Senhor somente, mas como o nosso único Senhor. Faz toda a diferença essa palavra único, que vem antes do Senhor. Porque nós podemos reconhecê-lo como Senhor, mas não como nosso único Senhor. E Jesus, de fato, é o nosso único Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Filipenses 2, de 6 a 11. Filipenses 2, de 6 a 11. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem certeza que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Nós acabamos de proclamar isso através dessa leitura. Vocês viram aqui em Filipenses 2, de 6 a 11, Jesus ele foi privado de todo o pecado, toda a corrupção. Deus não permitiu que o seu filho experimentasse, o pecado, a corrupção. E mesmo ele sendo Deus, com a sua divindade, não tinha nenhum pecado, ele assemelhou-se aos homens, tornando-se escravo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, ele foi exaltado, diz a palavra que ele foi exaltado. Então, esse título de Senhor
que em latim é originário do latim Dominus. Nessa leitura de Filipenses, nós podemos ver aqui no versículo 9, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Esse título de Senhor que Jesus recebeu foi porque ele foi obediente. A obediência é muito importante para que nós possamos reconhecê-lo como o nosso Senhor. O título de Senhor estabelece-o como o dono absoluto do passado, do presente e do futuro. Jesus é o Senhor da história da humanidade. Na solenidade de Cristo Rei, que todos os anos a igreja celebra, o que nós podemos perceber com a solenidade de Cristo Rei? Jesus, ele abre e fecha o calendário litúrgico. Por isso que eu disse que ele é o Senhor do tempo, né? Da história, do passado, do presente, do futuro, tanto na nossa vida quanto na vida da igreja. Jesus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Por isso que o ano começa com Jesus e termina também com Jesus. A solenidade de Cristo Rei encerra o calendário. E Jesus é esse rei que vive, esse rei que governa, que impera. Você está deixando que Jesus realmente reine na sua vida? Será que nós estamos deixando, né? Quando eu falo eu, você, será que nós estamos deixando Ele ser o princípio e o fim? Aquele que abre e fecha a história da nossa vida? Aquele que escreve a história da nossa vida? Jesus, ele foi estabelecido também como o Rei do Universo. Nós afirmamos isso com a solenidade de Cristo Rei. E por que também Rei do Universo? Porque tudo está sob o seu domínio. Os homens querendo ou não querendo, dobrando seus joelhos ou não dobrando seus joelhos diante do Senhor, Ele continua sendo Rei e Senhor. A palavra diz que todas as nações se prostrarão diante dele. Mesmo aqueles que não o reconhecerem, serão levados a reconhecê-lo como Rei e Senhor. Está tudo em suas mãos. Toda a criação, tudo aquilo que o Senhor criou, a natureza, os animais, o homem, a mulher, estão submetidos a Ele. Ele que controla tudo. É Ele que governa. Mesmo que você não queira, Ele vai continuar sendo o Senhor da sua vida, o Senhor do universo, o Senhor de todas as coisas e da igreja. Hoje nós somos convidados a crer, aceitar e reconhecê-lo, proclamando como Senhor da nossa vida.
mas Ele quer ser o Senhor da nossa vida, mas em todas as áreas da nossa vida. Quais são as áreas da nossa vida? Financeira, área espiritual, área pessoal, emocional, psicológica, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, o nosso servir, o nosso lazer. Ele deseja ser o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Isso é uma questão de escolha, de decisão. É uma questão de uma fé convicta, como o nosso irmão acabou de pregar agora sobre a fé e conversão. Jesus não vai te obrigar a aceitá-lo nem como Salvador, como a nossa irmã Linéia pregava, nem como Senhor. É você que tem o poder de decidir se Ele vai ser verdadeiramente o Senhor da sua vida, de todas as áreas da sua vida. E ao decidirmos por Cristo, aceitando o seu senhorio, nós estamos dando livre acesso para que Ele reine, governe, impere na nossa vida. Nós estamos permitindo que Ele seja o Senhor. Quando nós estávamos no nosso tempo de escola, que nós estudamos lá história, que aprendemos sobre os senhores feudais, nós vimos que como que era a questão do escravo e do senhor. Para aqueles escravos, terem direito a alguma coisa, eles tinham que estar submetidos ao seu senhor. Quem é o Senhor? É aquele que governa, é aquele que tem autoridade. Só que aqueles lá, que tinham seus senhores, eles eram escravos. Nós temos um Senhor que não nos trata como escravos, e sim como filhos amados. Ele nos dá a liberdade. Ele nos torna livres. O Senhor, quando nós reconhecemos Ele como o Senhor das nossas vidas, é como se você pegasse uma folha em branco e entregasse para o Senhor, e Ele fosse escrever a sua história de vida. Você confia no Senhor, naquilo que você tem que decidir, o que você tem que fazer, as suas tomadas de decisões. Você entrega essa folha em branco para que o Senhor escreva a sua história. Você diz para Ele: Senhor, toma a direção da minha vida. E ai se não fosse Ele, tomar a direção das nossas vidas. Quantas cabeçadas que nós daríamos, ou até damos, se não fosse deixar que o Jesus tomasse as rédeas da nossa vida. Em Romanos 10, de 9 a 10, diz: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu disse que nós não podemos confessar só de boca para fora. E a palavra aqui vem confirmar, Romanos 10, de 9 a 10. Se confessares com a tua boca e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não basta ser de aparência. Como o nosso irmão ia dizendo,
né, a cadeia da consagração, escapulário. Nós temos, né, o costume de usar o cordão com o crucifixo. Em nossa casa, com certeza, todos nós temos um crucifixo sobre algum móvel na nossa casa. Mas o que acontece muitas vezes? Esse crucifixo fica lá na nossa casa, pegando poeira, teia de aranha, empoeirado, e a gente às vezes nem sequer se lembra de se dobrar diante dele os nossos joelhos e fazer até mesmo o sinal da cruz. Igual nós carismáticos temos o costume de usar as camisas com imagens, né, de Jesus, de santos, mas não basta só isso. Tem que ser aqui, ó, no coração. E nós temos que externar o senhorio com as nossas atitudes. O nosso irmão colocou aqui, quantos que estão aqui que não estão totalmente convertidos ainda? As nossas atitudes provam se nós somos verdadeiramente convertidos e se Jesus é verdadeiramente o nosso Senhor. Jesus não quer muito de nós, sabia? Ele quer 100%. Não é 50%, não é 80%, nem mesmo 99%. Ele quer 100%. Porque olha para a cruz. Temos essa cruz aqui, belíssima, né? Com Cristo pregado aqui. Quando Jesus se entregou na cruz, foi 50% do sangue? Foi 80%? Foi 99%? Foi 100% do seu sangue. As histórias que a gente vê, né, os santos que contam a paixão de Cristo, igual Santa Catarina Emmerich mesmo, são assim, coisas inimagináveis para nós que somos humanos. A dor que ele sentiu, o sofrimento que ele passou. Para quê? Para que eu e você não o reconheça como Senhor e Salvador? Hoje o Senhor nos chama a rever se realmente Jesus está ocupando 100% da nossa vida. E para experimentarmos a salvação, é necessário confessar o senhorio de Jesus, como diz aqui, se confessares com o teu coração, serás salvo. A salvação passa pelo coração, por nós reconhecermos que Jesus é o Senhor. Agora eu lembrei do Padre Júlio, hein? Que ele fala assim, tem que passar pelo coração. Lembrei dele agora. Então nós devemos, ou é tudo, ou é nada. Ou é quente, ou é Apocalipse 3, de 15 a 16, vocês podem conferir que lá vai dizer que eu conheço as suas obras. Não é frio e nem quente. Se fores mornos, a minha boca os vomitará. Nós estamos sendo quente ou frios? Você gosta de café morno? Pensa que coisa ruim é você ir tomar um café, aquele café morno. É melhor que seja frio ou quente. É a mesma coisa com cada um de nós, meus irmãos. Ou frio, ou quente, ou santos, ou nada. Ou tudo, ou nada. Ou 100%, ou nada. Jesus, ele não
quer ser somente como nós temos na nossa casa um crucifixo, na porta como eu tenho, no meu quarto tem outro. Você quer saber se uma pessoa é católica, de verdade mesmo? Você entra na casa dela, tem tudo quanto é imagem de santo, crucifixo. Mas não pode ser só isso. Não pode ser um enfeite, um adorno. Tem que ser de verdade. Ele tem que ocupar realmente a nossa vida. Jesus, além de ser o nosso Salvador, Ele também quer ser o nosso Rei e Senhor. Vocês viram aqui o que foi que levou Jesus a ser Senhor? Foi a cruz, a morte de cruz. Mas como que pode um rei que veio para ser um rei receber uma coroa de joias preciosas, de ouro? Era o que ele deveria ter recebido, mas ele recebeu cruz. Ele recebeu uma coroa de espinhos. Foi isso que o fez Senhor. E olha que nós nem merecemos, mas mesmo assim Ele fez. Se entregou por cada um de nós. Até na Semana Santa, Felipe, você lembra ainda das músicas da Semana Santa? Eles queriam um grande rei, que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele, e mataram o Salvador. Eles queriam um grande rei, que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele, e mataram o Salvador. Ele veio para ser rei, eles esperavam que ele fosse esse rei forte que viesse resolver os problemas deles, de Israel. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio para nos salvar, nos libertar e para governar, para ser o Senhor da nossa vida. O reinado dele não é desse mundo. O reinado dele vem do céu. E isso foi por mim, foi por você. Foi por cada um de nós. E o que é que nós estamos entregando para o Senhor? Quantos por cento da nossa vida nós estamos entregando para o Senhor? Quantas horas tem o dia? 24 horas. Se nós entregarmos 100% ao Senhor, nós teríamos que rezar 2 horas e 40 minutos por dia. Você está rezando quanto por dia? 5 minutos? Ou de manhã faz o nome do Pai, reza um Pai Nosso, de tarde uma Ave Maria e já dorme cansado porque não deu tempo de rezar. Nós deveríamos, meus irmãos, refletir, mais sobre esse 100% que nós temos que entregar para o Senhor. E muitas vezes nós cantamos aquela famosa música, que eu acho que foi a mais ouvida, a mais tocada, do nosso querido Frei, Tu és o Senhor. Canta aí só para nós o refrão, Felipe. Tu da minha vida, essa razão da minha alegria, não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida.
O que nós cantamos? Tu és o centro da minha vida. Não quero tirar os olhos de ti, mas eu quero que continue sendo o centro da minha vida. Cantar é fácil. A gente chora, levanta os braços, né? Louva. Mas viver essa centralidade de Jesus na nossa vida é difícil. Será que realmente Jesus está sendo o centro das nossas vidas? Ou nós estamos colocando pessoas como centro, colocando os nossos afazeres, nossos interesses? Feche os seus olhos por um instante. Reflete aí no seu coração por quem você se decide hoje, nessa tarde. Como eu disse, é uma questão de escolha, de decisão. Jesus não arromba corações, não quebra cadeados, não nos obriga, porque Ele não nos trata como escravos dos tempos dos senhores feudais, mas Ele nos dá o livre arbítrio. Por quem você se decide nessa tarde? Eu vou perguntar, e aí agora vocês vão responder. Por quem vocês se decidem nessa tarde? Por quem? Tem certeza? Vocês estão cientes da responsabilidade que vocês acabam de assumir? Vocês estão dispostos a passar tudo o que vocês tiverem que passar por causa de Jesus? Ser perseguido, cancelado, excluído, rejeitado, humilhado. Jesus passou por tudo isso. E muitos estão passando, porque se decidiram por Jesus, porque tomaram essa decisão de deixar que Jesus seja o seu Senhor, que seja o centro. Alguém aqui tem caderno e caneta? Alguém tem? Se você tem, você vai escrever no seu caderno: aqueles que não têm, se alguém puder estar emprestando, ou pode escrever na capa da Bíblia, um lugar que você vai olhar e vai lembrar. Você vai escrever assim: hoje, dia 2 de maio de 2026, hoje, dia 2 de maio de 2026, às 17h37, você vai escrever o seu nome agora. Me decido por Jesus Cristo. Reconheço, aceito e proclamo o senhorio de Jesus em minha vida. Amém? E aí você vai assinar embaixo, porque você está se comprometendo com o senhorio de Jesus. Não é comigo, vocês estão se comprometendo,
é com Jesus, que é o Senhor. Mas para que Jesus venha ser realmente o Senhor da nossa vida, o centro, é preciso renunciar. Vocês renunciaram a alguma coisa para estar aqui hoje? Nós renunciamos estar na nossa casa, com a nossa família, lá descansando, né? Assistindo talvez um filme, alguma coisa boa. Mas nós renunciamos tudo isso para estarmos aqui, ouvirmos as pregações da experiência de oração. É preciso que nós estejamos livres para que o Senhor possa ser verdadeiramente o Senhor em todas as áreas da nossa vida. É preciso nos entregarmos sem reservas. Então, neste momento, eu convido só aqueles que se decidiram por Jesus, aqueles que quiserem renunciar, que se dirijam aqui à frente, aos pés da cruz. E nós vamos fazer um momento de renúncia. E depois vamos proclamar o senhorio de Jesus. Lembre-se que Jesus não nos obriga, que a gente vai se nós estivermos verdadeiramente decididos.